Crescimento espiritual, um alvo permanente, lição 13. Quando eu era pequeno, eu aprendi uma musiquinha na igreja que dizia assim: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Os pedagogos comentam que a criança precisa receber aqueles conceitos que ela precisa ter para a vida como um todo. E foi a função dessa musiquinha na minha vida. Aprender desde tenra idade que é necessário ler a Bíblia e é necessário orar para ter crescimento espiritual. Nesse último capítulo da segunda carta de Pedro, Pedro está de uma forma muito amorosa, como ele fez em toda a sua carta, lembrando desses fundamentos, dessa necessidade do crente ter essa base sólida, né, na palavra de Deus. Ele relembra que as promessas de Deus foram cumpridas ao longo do tempo e ele encoraja os cristãos a ter uma vida cristã de crescimento constante, né, para poder refutar aquelas argumentações de falsos mestres e de pessoas que ensinam a palavra errada, falsos profetas, baseados na Bíblia, né? Repetir ensinos, ele fala de repetir ensinos várias vezes, né? Como Paulo também lá em Filipenses 3:1, né? Irmãos meus do Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para nós. Precisamos ter alvo, precisamos ter foco no nosso crescimento espiritual. Isso tem que ser uma coisa constante. Eu já comentei algumas vezes aqui, santidade é um processo de separação, é um processo, né? Crescimento espiritual é um processo. Um processo é uma coisa que não tem fim, né? A gente fala projeto, é uma atividade com início, meio e fim, um alvo muito bem definido. Um projeto de alimentar os pobres. Você vai parar? Não, não vai parar. Então, é um projeto no sentido de você montar. No momento que aquilo está em andamento, vira uma atividade, né? Se você quer fazer aquilo continuamente, virou uma atividade. Mas santificação, crescimento espiritual, é o que a gente chama de processo. É algo que vai rodar, vai funcionar a vida toda. Então, você tem que identificar o que você pode melhorar, como você pode melhorar, para que você implemente melhorias, para que você implemente ações que vão fazer com que a sua vida melhore no sentido espiritual, no crescimento espiritual, na santificação, acertando mais. Essa é a 13ª edição da revista Palavra e Vida, edição 63. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Essa 63ª edição tem por título Motivações Cristãs, Estudos em 1ª e 2ª Pedro, e foi escrita pelo pastor Samuel Muri de Aquino. Então, o texto, como falei, dessa 13ª lição é o capítulo 3 da 2ª Epístola de Pedro. Não vou ler todo o capítulo, é um capítulo grande, mas eu vou abordando e lendo os principais temas aqui. Pedro, nesse capítulo, ele faz um fechamento de todo as suas cartas, da sua 2ª carta, lembrando promessas que foram feitas no passado e que foram cumpridas ao longo do tempo, né? Ele lembra da destruição do mundo pelo dilúvio e lembra que há uma promessa da destruição do mundo por fogo, né? Que os elementos se desfarão, como ele cita na sua carta. Então, alguns fundamentos, né, para esse progresso espiritual, segundo o esquema da lição aqui. O primeiro deles é o crescimento espiritual pelo poder da palavra, né? Então, a ênfase da carta é no despertamento dos cristãos ao respeito do poder da palavra. Versículo 5, porque deliberadamente esquecem de longo tempo que houve céus
bem como terra, a qual surgiu das águas através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, ele diz aqui que deliberadamente as pessoas que zombam da palavra de Deus esquecem, né, que as terras e os céus que surgiram através da palavra foram destruídas por água, terras e águas que nasceram pela palavra, foram destruídas por água e serão destruídas por fogo, né? E nós, cristãos, precisamos estar cientes disso, né? Os cristãos precisam se lembrar das palavras anunciadas pelo Antigo Testamento. Durante sua carta toda, Pedro afirma e reafirma as promessas que foram feitas pelos profetas, que foram cumpridas, né? O cumprimento das profecias. Cuidado, a gente tem aquela mania da caixinha de promessas, não sei das quantas. Cuidado, né? Nós estamos falando de profecias que foram feitas no passado distante e que ainda dentro da Bíblia foram cumpridas. Por exemplo, a vinda do Messias. A vinda de Cristo foi uma profecia feita lá atrás e foi cumprida, né? E foi plenamente cumprida ao longo da história. Profecias como essa, ações como essa, servem de fundamento para a igreja, né? E a de advertência que todas as promessas de Deus serão cumpridas, né? Aqui um pouco antes desse versículo, ele fala que incrédulos e zombadores, que é o próximo tópico, né, vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, os cristãos precisam ter certeza de que pela palavra de Deus, né, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra. Versículo 5. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo Espírito da sua boca. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, por quem também o mundo, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder. Pedro, ele lembra da execução do dilúvio. Deus falou que destruiria o mundo e os ímpios, e executou. Então, é necessário que a gente entenda que haverá, sim, um final do mundo, né? Algo que sempre parece extremamente distante, extremamente longínquo. Não vai acontecer agora, não vai acontecer amanhã, não vai acontecer nesse tempo que nós vivemos. Como diz aqui, né, os incrédulos, não, sempre esteve assim. Por que vai acontecer alguma coisa agora? Por que vai ser o mundo destruído agora? Crescimento espiritual confronta os incrédulos, é o segundo tópico. Ao longo da história, então, podemos constatar pessoas que zombam da palavra de Deus. Pessoas que desafiam as coisas que falamos. Nos tempos, algumas décadas atrás, era mais comum em nosso país termos pregadores nas praças públicas, fazer ar livre era uma coisa, né, que a gente chamava de ar livre, ir para a praça, pregar o evangelho, lembrar que o fim do mundo está próximo, que Jesus vai voltar. E hoje a gente não vê tanto isso. Será que nós mesmos não estamos mais acreditando nisso? Será que nós mesmos estamos cedendo à ação desses zombadores, desses incrédulos e desses ímpios que levam
a Bíblia, entendem a Bíblia como algo velho e desatualizado, precisamos ter cuidado com isso, né? Lá no passado, Deus fez promessas aos homens. Se você vê o tempo da promessa de Isaías, é muito longe, né? A Pentateuco, segundo os historiadores, data de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, se você vê lá a promessa feita a Abraão, foi muito lá atrás. Foram 4.000, sei lá, 3.000 anos, alguma coisa assim, até que Jesus viesse. Muito tempo para nós, para Deus, não, né? Para Deus, esse tempo não é tão grande assim. Então, essa ação dos incrédulos, né, é algo que a gente precisa estar atento. Na versão que o comentarista coloca aqui, versículos 3 e 4 de 2 Pedro, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O que houve com a promessa? E aí, você não falou que Jesus ia voltar? Cadê? Cadê que Jesus voltou? Jesus não voltou. É uma advertência que Pedro faz aos crentes. É fácil para nós e o nosso coração ser muito... somos imediatistas. E se as coisas não acontecem imediatamente, nós perdemos a fé com muita facilidade, né? Isso é uma coisa complicada, não pode ser assim. Não podemos ser tão imediatistas. Queremos a solução para ontem. Sempre queremos a solução para ontem. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a solução de Deus não é a nossa. Ele pode até nos dar a nossa solução, mas talvez não seja melhor para nós. Complicado entender. Esses escarnecedores e zombadores tentarão, de toda forma, nos tirar do caminho de fé, do caminho prosseguindo firmes na fé em Cristo. Precisamos ter cuidado com esses falsos ensinos. Pedro diz lá no versículo 8, não se esqueçam disto, amados, um dia para Deus, um dia como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia para Deus. Nosso Deus é um Deus atemporal, eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu enxergo Deus como se ele estivesse por fora da linha do tempo, ele vendo uma reta. Pensa numa trena, numa linha bem grande, mas que você consegue ver o início e o fim do que a gente diz que é infinito, do que a gente não enxerga. Deus enxerga o todo por fora. Deus é atemporal. 1.000 anos é como se fosse um dia para Deus e um dia como 1.000 anos. Isso aqui está no versículo 8. Né? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Nosso Deus é atemporal. Né? Na versão dos escarnecedores, Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte. Deixou o ser humano sozinho e o mundo não vai acabar. O mundo permanece para sempre. Não é assim. A palavra de Deus não demora a se cumprir. Não demora talvez para nós, na nossa visão humana, mas na visão de Deus não demora a se cumprir. Pedro descreve a vinda de Jesus como um ladrão. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro descreve a vinda de Cristo como ladrão. Ladrão é aquele elemento que a gente teme que chega à nossa casa e que a gente não sabe dizer quando ele vai chegar. Se ele vai chegar, quando vai chegar. Jesus virá, isso é certeza. Né? O ladrão a gente pode até não recebê-lo em casa, mas já tive experiência de casa assaltada e eu digo a vocês que é uma situação
ruim, é uma situação que a gente se sente inseguro, impotente, né, de ver as suas coisas mexidas, as suas coisas reviradas. É uma situação muito triste. E ele vem no momento que nós não esperamos. Será assim a vinda de Deus. Jesus virá no momento que nós não esperamos, como um ladrão. E aí, precisamos estar preparados, né? Que é o terceiro tópico da lição. O crescimento espiritual fortalece na prontidão. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis e ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Temos que ter prontidão. Temos que estar prontos. Temos que estar preparados. Se você sabe que sua casa pode ser invadida por um ladrão, o que você faz? Você sai de casa, deixa as janelas abertas, a porta aberta? Não, né? Quem vive em grandes centros conhece certas regras que nós temos para entrar e sair de casa. Você vai entrar em casa, verifique se está sendo seguido. Ao se aproximar de casa, verifique se tem alguém na porta. Se tiver, passe direto, né? Dê uma volta na quadra de casa antes de entrar em casa. Tenho certeza que se você mora em grandes centros, grandes cidades, já ouviu essas recomendações da polícia. Por quê? Porque você espera que há um ladrão que a qualquer momento, escondido ali perto de casa, pode invadir a sua casa ou te assaltar o carro quando você está chegando em casa, ou vai chegar perto do carro. O que você faz? Dá uma olhada. Estou saindo para pegar meu carro que está na rua. Dá uma olhada em volta. Viu que tem alguém? Disfarça e passa direto, né? Ou volta. Voltar é ruim, que chama a atenção. Mas faz alguma coisa para que você tome providências se o ladrão está por ali por perto. E nós, como crentes, se esperamos a vinda de Deus, do Filho de Deus, como ladrão, o que devemos fazer? Né? No Antigo Testamento, o encontro com Deus era uma festa, era uma celebração. O povo se ajuntava uma vez por ano e ia ao templo para sacrificar, fazer sacrifícios para limpar seus pecados. Era uma reunião grande, uma reunião de celebração, né? E só era possível limpar os pecados naquele momento. Então aquilo ali era uma festa. E uma vez por ano lá. Hoje a gente tem a igreja para nos reunir, mas não precisamos ir nela para limpar nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que limpa os nossos pecados. Podemos estar limpos o tempo todo, né? Não há mais a necessidade de um dia especial para que eu vá festejar e limpar os meus pecados. Eu posso fazer isso todo dia, o tempo todo. E fazendo isso todo dia, o tempo todo, eu posso estar preparado. Uma pergunta que vem à nossa mente quando a gente fala de preparado para o fim do mundo ou para a morte. Você está preparado para morrer? Você poderia morrer agora? Claro, a gente tem várias coisas na nossa vida que a gente quer fazer, realizar, preocupações com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com aquelas pessoas que dependem da gente. Claro, a gente tem essas preocupações. Mas e você? Está preparado para morrer? Agora pode morrer? Precisamos estar preparados para essa morte. Ah, que coisa triste. Triste para quem fica. Se você é salvo, você sabe que morrendo irá para um lugar muito melhor, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer sofrendo, doendo, né? Com uma morte dolorida. Isso realmente me preocupa. Mas o que vem depois não pode preocupar o crente. Não pode preocupar o crente.
Nós temos que ter certeza da nossa salvação. E temos que ter certeza que morrendo, iremos para o céu, ficaremos com Deus num lugar muito melhor, num lugar separado para nós. Por isso temos que estar prontos, precisamos estar vigilantes e precisamos estar com as contas em dia. Eu devo estar santificado, eu devo estar limpo dos meus pecados, eu devo estar 0 a 0 com Deus e eu devo cumprir a missão que Ele me deu. Eu devo ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Muitos vivem na negligência, né? Na omissão de uma vida santa. Não, depois eu deixo isso de lado, depois eu tiro isso da minha vida, depois eu falo de Cristo, depois eu prego o Evangelho. E o tempo vai passando. Jesus virá como um ladrão. Você não sabe quando ele virá. Eu já tive irmãos da igreja morrendo com tenra idade, né? E a gente fica assim, poxa, mas o cara não tinha nem 30 anos, o cara não tinha nem 40 anos e morreu. Será que eu realmente estou preparado? Eu estou tranquilo? Você está tranquilo para se encontrar com Deus? A gente tem alguns tabus, né? E preferimos não falar dessas coisas. Mas a gente precisa estar atento a isso. Deus nos dá a oportunidade de servir, Deus nos dá a oportunidade de nos santificar, de deixar os nossos pecados, de acertar a cada momento. Não espere que de uma hora para outra tudo vai mudar e você vai começar a acertar 100% tudo. Claro, é complicado para nós. Nós precisamos melhorar. Processo, como eu falei, santificação, processo de chegar-se a Deus. Precisamos fazer com que esse processo seja melhorado, seja trabalhado continuamente. Eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que lembrar que eu errei nisso, eu errei naquilo e errei naquilo outro. Para quê? Para que eu possa corrigir. Por isso que a Bíblia diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, né, precisa confessar, se humilhar. Senhor, errei nisso. Eu preciso tomar consciência daquilo que eu estou errando, para que eu me arrependa e pare de fazer. E aí eu consigo mudar. É necessário que a gente esteja com isso na nossa mente, atento a essa situação. Escarnecedores, zombadores, né, sempre vão deixar dúvidas ou tentar colocar dúvidas em nossas cabeças. E a gente precisa ter uma vida de santidade e piedade, ou santidade e amor, né, para que a gente possa ter uma vida agradável perante Deus. Eu me esforcei. Tá, precisa se esforçar mais. Eu preciso me esforçar mais. Eu erro? Com certeza eu erro. Erro o tempo todo, mas eu preciso estar atento aos meus erros, para que eu peça perdão a Deus, para que eu confesse e peça perdão e seja perdoado, e para que eu modifique o meu procedimento. Não podemos negligenciar nisso. Enfim, o último tópico da revista diz que crescimento espiritual, um alvo permanente. Eu vou ler os versículos de 14 a 18. Por esta razão, pois, armados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, por seres achados, por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Atenção, né? Está falando aqui, vós prevenidos como estáis, eu estou prevenindo, eu estou dizendo que isso vai poder acontecer, que isso pode acontecer. Isso é muito provável que vai acontecer. Vai ter alguém que vai escarnecer, vai ter alguém que vai falar contigo que o que você está esperando é besteira, são insubordinados, né? E que nós temos que estar acautelados para que não sejamos arrastados pelo erro desses insubordinados. Descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Estejais atentos. O crescimento é um alvo, é um foco permanente. Buscar inerrante, infalível e inspirada divina palavra de Deus. O nosso alvo, o nosso foco, a nossa meta enquanto crentes é o crescimento espiritual. Precisamos estar atentos ao nosso crescimento espiritual. Quando o bebê nasce, a gente leva no pediatra. Qual é a medida? O que se precisa fazer? No primeiro ano de vida tem que ir todos os meses no pediatra. Primeira coisa que o pediatra faz, pega e pesa. Ele está crescendo. O crescimento da criança no primeiro ano ele é bem marcado. Tem uma curva de crescimento muito bem definida. Ele está crescendo de acordo com essa curva? Olha, não está crescendo, temos um problema aí. Então, precisamos estar atentos a essa nossa curva de crescimento. Precisamos estar atentos. Se isso não está acontecendo, essa curva de crescimento não está acontecendo, nós estamos estagnados, nós estamos parados, nós estamos negligenciando esse crescimento. Nós estamos deixando de lado coisas que tínhamos que fazer. A mesma musiquinha que eu citei no início, diz que leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tem uma segunda estrofe que fala, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, né? Diminuirá no seu crescimento espiritual, na sua maturidade. Vai ficando insensível às coisas de Deus e vai achando as coisas do mundo natural, né? Graça e conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. A graça não é conosco, né? No sentido de que não é nada que eu possa fazer, porque a salvação foi nos dada de graça. Mas eu preciso saber disso. Eu preciso estar atento que a salvação veio de graça, é um favor imerecido. Por isso é graça. Crescer na graça é crescer nesse entendimento de que tudo que Jesus fez foi porque eu não podia fazer. Ele fez o que eu não podia fazer. Mas eu preciso crescer no conhecimento. Eu preciso estudar. Eu não posso negligenciar esse crescimento espiritual. Minha vida espiritual tende a afundar se eu não correr atrás desse conhecimento. Atitudes e comportamentos são coisas que vão estar permeando a nossa vida cristã. As atitudes que tomamos refletirão o que a gente conhece da palavra de Deus. Atenção, conhecer não é suficiente. Saber não é suficiente. Uma vez eu ouvi um dito popular que dizia assim, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Eu sei que tem que ser assim, mas eu não faço assim. Então é como se você não soubesse. Não adianta ter o conhecimento e não colocá-lo em prática. Conhecimento precisa estar em prática. Se o conhecimento não entra em prática, causa prejuízos, causa danos. Sei que não posso mexer no celular enquanto eu dirijo,
mas eu mexo. Não é isso? Porque é rapidinho. Aí o ser humano começa a se enganar, né? Não vai dar nada, é rapidinho. Esses dias eu vi um vídeo de um atropelamento, né? E aparecia o atropelamento e via claramente que o camarada só freou depois que ouviu o barulho da pessoa caindo no capô. Que coisa horrível. Estava no celular? Sei, muito provavelmente. Né? A gente vê ali a situação da como o camarada freia depois de bater em alguém. Não estava olhando para frente. Né? E todo mundo sabe que olhar celular enquanto dirige dá ruim. Mas e aí? E aí o conhecimento não posto em prática gera esses prejuízos. Pedro, então, concluindo, está advertindo, né, os seus leitores. Ele os chama de amados, né? E quem ama, adverte, quem ama, corrige. Quem ama, fala aquilo que a gente não quer ouvir, porque precisa ser dito. E essa correção gera, enfim, alguma melhoria das nossas vidas. Por isso os pais precisam corrigir seus filhos, né? Então Pedro está advertindo para que os crentes lembrem constantemente da palavra de Deus, em todas as suas cartas, nas duas cartas, né? Que os crentes estejam cumprindo a palavra de Deus, que Deus está cumprindo as suas promessas feitas ao longo do tempo. E que há uma promessa de destruição do mundo. Então isso vai acontecer. Há uma promessa de juízo final. Isso vai acontecer. Há uma promessa também de uma salvação eterna para aqueles que creem em Cristo. Isso também vai acontecer. A palavra de Deus, as profecias dadas por Jesus, pelos profetas lá atrás, foram cumpridas, inclusive a de Cristo, a vinda do Messias, e todas as suas promessas, serão cumpridas. Né? Viver nesse mundo mal, aguardando a triunfante volta de Jesus. É isso que nós temos que fazer durante toda a nossa vida. E por último, em quarto, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei. Foco, alvo do crente tem que ser o crescimento espiritual diário. Não vamos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Foco no crescimento espiritual. Foco na melhoria contínua. Na administração, né, tem um chamado ciclo PDCA. Plan, do, check e act. Plan, do, check e act. Né? Você faz, planeja, executa, verifica e atua para corrigir. Né? O ciclo PDCA. Depois pesquisa que você vai entender melhor essa ideia. É algo que se faz na administração para que um processo de venda, para que um processo administrativo vá melhorando ao longo do tempo. Né? Você planeja o que vai fazer, executa o planejado. O brasileiro é ruim nisso, mas a gente precisa aprender. Executar o planejado. Verificar quais foram os resultados obtidos perante o que foi executado. O que eu posso corrigir no meu planejamento? Corrija o planejamento e execute de novo. Se é um ciclo, se é algo que eu tenho que fazer na minha vida, eu preciso que esse ciclo seja um ciclo de crescimento, que ele vá gerando melhores resultados. Nossa vida cristã tem que ser assim. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento. Que essas cartas de Pedro, esses estudos das cartas de Pedro, tenham sido tão boas para você quanto foram para mim. Muito esclarecedoras
trouxeram de volta conceitos primitivos, conceitos básicos que os cristãos precisam ter, mas que a gente precisa lembrar. É básico. Básico a gente deixa para lá algo mais aprofundado. Não deixe de lado os fundamentos. Nós, crentes, costumamos nos perder muitas vezes em alguns desses fundamentos. Não podemos esquecer que se eu construo um prédio de 100 andares, prédio alto, bonito, imponente, eu não posso largá-lo à sua própria sorte. Todo prédio grande tem uma seçãozinha lá de manutenção predial. Se começar a ter um problema no fundamento desse prédio, ele vai, na fundação, né? Ele vai cair, ele vai desmoronar e vai matar muita gente. Precisa estar atento à fundação do prédio. Precisa ter uma manutenção predial, uma infiltração, encanamentos estourando pelo prédio todo, podem comprometer a sua estrutura e derrubá-lo. Então, tem que ser visto, tem que ser atentado e tem que ser corrigido. E nós, na nossa vida, precisamos estar assim. Santificação é um processo. Crescer na graça e no conhecimento. E o fundamento principal, o que eu preciso fazer? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Fiquem com Deus.